Bom dia, galerinha do segundo ano. Vamos continuar então nossa videoaula, finalizando a nossa apostila de artes, as visuais, né? Nós paramos na página que fala sobre forma, na parte 3, né, das artes visuais, cujo título da nossa aula é Elementos Básicos da Linguagem Visual. Então vamos todos abrir a apostila lá na página, na unidade 3, a forma. Vamos lá, meus amores, continuação da aula de artes. Vamos lá, estamos aí. A forma, né? Então, dos elementos principais, então, nas artes visuais, né? Ele é um elemento que faz com que a gente tenha o tipo do objeto, a forma, né? A parte física desse objeto, o formato desse objeto, né? Especificamente. Então, tá. A forma, então, é uma relação que permanece constante, mesmo que mudem os elementos a quais ela se aplica, né? Então, existem vários tipos de forma. Os triângulos podem ter vários tamanhos, diversos ângulos internos. Quando a gente está lá no terceiro ano, a gente fala sobre geometria, então as formas geométricas, né? Os cilindros, os cônes, os quadrados, os triângulos. Então, a forma seria isso, tá? Então, a tranquilidade permanece constante, independente das características peculiares de cada forma, tá? Devido à generalização, há uma definição de forma. Todo ato de perceber uma forma no mundo é um ato intelectual de destacar o significado desta forma. A forma é o oposto da indiferença, o avesso da insignificância. Então, no âmbito de comunicação visual, toda forma tem contorno e superfície e é elaborada sobre um tipo de suporte, uma base, certo? Então, nós temos aí embaixo, na apostila de vocês aí, né, 3 tipos de forma, tá? 3 tipos de forma. Olha lá que legal. Vamos lá, vamos descer aqui. Nós temos aí, então, quadrado, o círculo e o triângulo, que são as 3 formas básicas. A partir dessas 3 formas, então, a gente vai ter várias outras formas. Aí vai surgir o cone, vai surgir o retângulo, né, quadrilátero, triângulo, né, a pirâmide. Então, a partir dessas 3 formas principais, nós teremos outras formas que vão ter origem dessas 3 formas principais, certo? Então, nós temos a base aí, deixa eu só aumentar aqui, né, para vocês entenderem, ó, bidimensional e tridimensional, que vê a estrutura toda. A bidimensional vê somente as laterais e a tridimensional a estrutura completa, né? Então, formas bidimensionais possuem apenas 2 dimensões, né, altura e largura, e a tridimensional possui também o comprimento, o tamanho. Para uma forma tridimensional ser representada numa superfície bidimensional, é necessário criar um efeito de profundidade, que pode ser conseguido a partir do uso de perspectiva do jogo luz e sombra, tá? Então, olha que legal isso aí. Então, o que seria o plano? Vou voltar aqui um pouquinho. O que seria o plano na superfície, né? O plano é o projeto, né? Toda vez que a gente for fazer um desenho, a gente vai ter que projetar esse desenho. Por exemplo, hoje o arquiteto, se for construir uma casa, ele tem que planejar essa casa, desenhar essa casa. Então, o plano seria isso. E a superfície é a base desse desenho, desse projeto, né? Onde eu vou construir o meu lote para construir essa casa? Então, ele é o quê? Ele é um lote reto, plano, vou ter que aplanar esse lote, vou ter que tornar ele plano, né? A gente sabe que a gente não constrói uma casa em cima do morro, a gente precisa, mesmo que a gente construa sobre o morro, mas a gente precisa aplanar o local, né, onde essa casa vai ser construída. Então, o plano e a superfície seria isso. O plano é a estrutura, planejamento, né, o desenho, e a superfície é o local, né, onde esse objeto ou esse projeto vai ser desenvolvido, tá? Vamos continuar então. Então, o plano é uma superfície sem ondulações, de extensão infinita, ou seja, uma superfície plana que se estende infinitamente em todas as direções possíveis.
Temos a noção de plano quando imaginamos a superfície plana, ilimitado, plana ilimitada e sem espessura. Pense numa folha de papel prolongada, vamos falar aí de uma folha de papel sulfite, né? Infinitamente todas as suas direções, desprezando uma espessura. A representação do plano será feita através dessa figura que sugere a ideia da parte dele, então em cima dessa folha de papel. Também nesse caso, fica por nossa conta imaginar essa superfície se estende indefinidamente em todas as direções possíveis. Então a gente vai ver o tamanho da superfície, né, do plano, para poder desenvolver o projeto, tá? A superfície é a extensão que delimita o plano, né? O tamanho, a superfície seria o tamanho, tá? Segundo a largura e a altura, sem levar em conta a profundidade. É o suporte onde o artista criará a sua composição, tá? É onde eu vou desenvolver o meu projeto, certo? Aí nós temos a textura, né? Quando a gente estudava lá no 6º ano, eu me lembro muito bem, né? Eu tô ficando velhinha aí com alguns de vocês, né? A gente tá aí junto com alguns desde o 3º ano do ensino fundamental. Mas quando a gente estava lá no 6º ano, especificamente, eu lembro que a gente fez uma atividade ao ar livre, onde a gente pegava uma folha de sulfite e a gente ia descobrir as texturas. Não sei se vocês se lembram, mas foi uma aula bem gostosa. Então vocês foram nas paredes, colocavam papel e riscava com um lápis para sentir com a mão, né? E através dos riscos a diferença das texturas que existe entre a parede, entre o chão, né? Entre uma mesa, entre a folha de uma árvore, né? O tronco de uma árvore. Então assim a gente fez essa atividade em ar livre. Eu me lembro bem com a turma de vocês. Talvez alguns vão se lembrar. Então a textura seria o toque, né? Aquilo que para artes plásticas ela é o principal, porque é quando o artista vai descobrir a tonalidade que ele poderá usar naquela superfície dependendo da textura, do modelo daquela superfície, né? Mas vamos ler um pouquinho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Então a textura, né, áspera ou lisa, acolhedora ou espinhosa, a textura é a característica da superfície que ilude o sentido do tato, do toque, né? A textura é a pele da comunicação visual, porque é ela que vai ver os tipos de paredes, os tipos de chão, o tipo de quadro que a gente vai ter, o que eu quero pintar, né? Sendo a qualidade determinante da sensibilidade das superfícies. É também uma determinante para definir o material de que são feitas as figuras, né? É o que vai definir do que eu fiz. Se eu fiz, por exemplo, uma escultura, através do tato, através da textura, eu vou descobrir se essa escultura ela foi feita de papel, de madeira, né? Eu posso estar de olhos fechados, mas se eu tocar e eu percebo se ela é feita de papel, se ela é feita de madeira, se ela é feita de vidro, se ela é feita, né, de concreto, se ela é feita de argila, né? Então é através do toque. Então a textura seria esse toque. Um piso de mármore, uma coluna de cedro, um tecido de veludo, anéis de ouro, né? A pele cálida e relaxada depois, né, de descansar, todos são representados através da textura, né? Então na pintura de tinta à base de óleo, as texturas tornam o personagem uma parte das obras de arte, né? Quando se fala em textura, em comunicação visual, temos de ter em mente os próprios materiais, né, dos quais são feitas as comunicações visuais. Então, que tipo de tinta, né, que tipo de material eu vou usar para desenvolver aquela obra, né? Uma pintura, por exemplo, pode ser realizada sobre um tecido áspero, como a juta, ou liso, como a seda. Assim também os pincéis produzem textura. Um pincel de pelo de Marta produz uma pincelada suave e lisa, quase sem textura. Já um pincel de pelo de porco produz um fluxo áspero e irregular. Então, tudo depende do material que eu vou utilizar, né? Então, existe também as texturas imaginativas, produzidas sem contrapartida do mundo real. Elas podem ser texturas geométricas irregulares ou algumas texturas fantasiosas com formas livres, ou seja, a forma de pintar faz com que os nossos olhos produzam textura, né?
Então temos texturas reais e texturas criadas. As reais são endógenas e exógenas, né? A gente estuda lá em geografia, que está dentro e aquilo que está fora, né? E as texturas criadas são as representações de texturas, as texturas imaginárias, criadas pelas nossas mentes. Então, os materiais da natureza apresentam texturas como resultado de dois fatores, endógenos e exógenos. Então, endógenos, o que está dentro da terra, aquilo que a gente está embaixo da onde a gente pisa, né, que a gente não vê, né, no subsolo, e a exógeno, que está ao ar livre, aquilo que a gente consegue observar. Então, são endógenos elementos intrínsecos à própria natureza do material, isto é, elementos que são inerentes à sua composição química e estrutural, que resultam em variação do modo que percebemos a superfície visível. Então, temos exemplos das pedras ágatas, cristais, né, que são pedras encontradas na natureza e cuja textura às vezes é bizarra, e o resultado da composição química de seus elementos formadores fazem com que elas se tornem incríveis na sua beleza. Né? O segundo fator, então, são os fatores exógenos, né, externos, que provocam alterações visíveis que a gente consegue ver naturalmente. Assim, por exemplo, temos erosão provocada pela ação dos ventos, da chuva, né? E temos também, entre outros fatores, o desgaste do solo e o resultado visível do atrito dos materiais diferentes. Isso é aquilo que a gente pode ver. Então, temos inúmeros exemplos de texturas que vocês têm aí na apostila. Olha aí que legal. Vocês têm aí, ó, os modelinhos. Deixa eu aumentar aqui de novo pra gente ficar um pouco mais perto. Tá. Claro que são modelos, né? Tá? Então, temos as genéticas e temos as orgânicas, tá? Aquelas que são naturais e as que são produzidas, tá? Então, a textura é tão importante quanto a forma, o tamanho e a cor, né? Porque a textura é que vai definir qual é a tinta, por exemplo, que eu vou usar para aquele tipo de obra de arte, né? Seja ela em escultura ou em pintura, tá? Então, os artistas usam a textura para traduzir visivelmente o sentido do volume, os efeitos da superfície e representar graficamente o claro e escuro, a luz e a sombra. Aí nós vamos para a cor. Mas a cor eu vou passar um videozinho para vocês. Na verdade, nós vamos lá agora para o videozinho, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor. Vamos lá então. Olá, David aqui, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Fundamentos do Design Visual. Vamos falar agora sobre os atributos da forma. Quando a gente fala de atributos da forma, nós estamos falando das propriedades que ajudam a representar aquela forma, que ajudam a torná-la visível. Portanto, nós temos algumas, ou pelo menos as principais, que são o formato, o tamanho, a cor e a textura. O primeiro atributo é o formato. Qualquer coisa visível possui um formato ao qual podemos identificar. Refere-se à sua aparência geral, sua característica principal. Então, por exemplo, uma linha, pode dizer que a característica principal dessa linha é ela ser curva. Então, uma linha curva, uma linha reta, textura, entre outras características. É a principal característica, talvez o principal ponto que desse para resumir como a figura, a imagem, o objeto em uma só palavra ou em um só termo. Então, por exemplo, o formato dessa pia aqui é um formato oval. Já o formato desse puff é um formato cilíndrico. Já o formato aqui do chocolate, né, que é bom pra caramba esse shot, dos meus preferidos, o formato aqui do chocolate, do tablete, é um formato retangular. E aí existem outros nomes, não só formatos, você não só pode definir formatos através de formas geométricas, como no slide anterior está lá escrito textura. Então, na verdade, é a principal característica que sintetiza, né, que predomina na forma. E aí você pode
denominar de formato. Depois nós temos a textura. A textura nada mais é que a característica da superfície de uma forma. Então, por exemplo, nós temos texturas de tijolo, texturas de madeira, textura de metal, textura lisa de plástico. Existem várias texturas. É a característica, a propriedade, é o atributo superficial, como diz aqui no texto, da superfície. Então, não superficial no sentido sem importância, mas sim no sentido de superfície. É aí onde reside a textura, e quando a gente fala de textura, a gente fala dessa questão da característica de superfície daquela forma. Depois, nós temos a cor. A cor eu não vou falar muito sobre, afinal nós temos aulas aqui sobre cor, temos um módulo com muitas aulas sobre cor, então talvez eu me torne repetitivo, mas toda forma pode se distinguir de seu entorno e de seus pares pela cor, através da cor. E é um atributo bem importante dentro da percepção visual. Por fim, nós temos o tamanho. O tamanho é algo relativo, mas mensurável. Quando a gente se refere a tamanho, a gente está falando sobre grandezas, sobre pequenez, coisas diminutas. E esse tamanho pode ser mensurado através das dimensões da forma. Então, através de altura, largura e comprimento. No caso aqui, por exemplo, nós temos os cachorrinhos e você percebe as diferenças de tamanho de acordo aqui com a raça, com a escala, mas tamanho é algo relativo, dependendo da câmera, onde a câmera está fixada, dependendo do ângulo, tudo pode mudar. Mas quando a gente fala do tamanho em si, real, de um objeto, a gente está falando da altura, da largura e também pode estar falando do comprimento, caso ele exista. Todos esses atributos, mais as propriedades, mais outras questões, como as leis do Gestalt, vão interferir diretamente na harmonia, no equilíbrio, desequilíbrio, na clareza, no entendimento daquele objeto, daquela forma, daquela figura, daquela imagem. Então é isso, essa aula foi para falar sobre esses atributos rapidamente. A seguir vamos continuar aprendendo sobre fundamentos do design aqui no curso Fundamentos do Design Visual. Então eu vou indo nessa, estuda aí Galuxo, um forte abraço e até mais. Fui! Cores primárias. São as cores puras, sem misturas. Elas são amarelo, vermelho e azul. Cores secundárias. São a mistura de duas cores primárias. Verde, amarelo mais azul. Roxo, vermelho mais azul. Laranja, amarelo mais vermelho. Cores complementares. São combinações de cores primárias e secundárias que não estão presentes umas nas outras. Amarelo e roxo. Azul e laranja. Vermelho e verde. Agora, marque no papel as alternativas que você achar correto e depois verá o resultado. Ok, então. Finalizando, então, a nossa apostila sobre as artes visuais, e seus elementos. Nós vamos responder as atividades aí da apostila. Isso aqui é um abstrato, vocês vão
colorir esse abstrato com as cores primárias e secundárias, somente cores primárias e secundárias, tá? Então, vão pintar e me enviar por foto no WhatsApp. E aí nós finalizamos a nossa apostila. Boa atividade, bom resto de aula de artes e fico aguardando então as atividades de vocês. Um grande abraço da Prof. Milka.